Seja bem-vindo a mais um briefing diário num dia em que voltamos a não ter casos positivos nos Açores. As 470 análises que foram realizadas nas últimas 24 horas não detectaram qualquer caso positivo. Assim, continuamos com os números de ontem: 66 casos de pessoas infectadas até ao momento na região. É óbvio que este número pode mudar dentro de momentos, quando o Tiago Lopes fizer aqui no Solar dos Remédios a atualização dos dados referentes à Covid-19 nos Açores. E é por isso mesmo que vamos esperar dentro de instantes Tiago Lopes aqui a fazer então o ponto de situação. Boa tarde a todos, novamente. Terminámos ontem o nosso ponto de situação com 626 casos. Obtivemos 309 resultados negativos e 317 desses 626 aguardam por colheita ou análise laboratorial. Até às 0 horas de hoje deram entrada a novos 341 casos, desses 136 negativos e 205 aguardam ainda por colheita ou análise. Faz um total de 522 casos neste momento na região, sendo que desses 457 são referentes a rastreios. Em termos de vigilâncias ativas, ontem tínhamos 1982, temos atualmente 1976, 742 encaminhadas através da linha e 1234 através das delegações de saúde. Infelizmente temos hoje alterações ao nível dos internamentos nas unidades de saúde da região, derivado a um óbito que foi registado durante o dia de hoje, de uma utente de 82 anos que se encontrava internada no Hospital do Divino Espírito Santo. Utente ela também da estrutura residencial para idosos da Santa Casa Misericórdia do Nordeste, a quem a família nós prestamos as nossas sentidas condolências. 19 utentes permanecem internados no Hospital do Divino Espírito Santo, 2 no Hospital de Santo Espírito e Terceira e 1 no Hospital da Horta. 43 em contexto domiciliário, sem grandes alterações relativamente àquilo que foi transmitido ontem, 1 na Ilha Terceira, 4 no Faial, 2 na Graciosa, 5 no Pico, 1 em São Jorge e 30 em São Miguel. Mantemos também o mesmo número de casos recuperados na região, 64. Em termos de casos positivos ativos por via do óbito registado, temos atualmente 65 casos positivos ativos, portanto só com a alteração ao nível da Ilha de São Miguel relativamente àquilo que ontem foi transmitido, e uma passagem de 14 para 15 óbitos neste momento na região. Desde o início do surto, temos atualmente praticamente 5.000 casos identificados, 8.979, desses 8.313 negativos, 522, como disse há pouco, aguardam, os 65 positivos ativos que acabei também de mencionar, 64 recuperados e 15 óbitos. Feito o ponto de situação, deixaria então agora espaço para perguntas. Começar por perguntar-lhe, hoje, como sabemos, nos Açores foi aberta aqui uma nova etapa na flexibilização das restrições impostas pela Covid-19, portanto, estabelecimentos comerciais abertos em quase todas as ilhas, à exceção de 2. Perguntar-lhe como é que está a correr este processo, se tem ideia de algumas dificuldades que as pessoas estejam a passar neste momento em relação a isso. Até ao momento, não, derivado a outros assuntos que tivemos, nomeadamente eu em mãos, não foi reportado nenhum constrangimento de maior, mas tal como nas outras situações ao longo das últimas semanas e ao longo dos últimos meses, recordo-me, falámos também sobre isso na altura das cercas sanitárias na ilha de São Miguel. Claro, todas as medidas que são recentemente implementadas provocam sempre constrangimentos no dia-a-dia da população e de qualquer cidadão residente aqui na região. Não tendo chegado nenhuma situação em concreto de maior ou especial e significativo constrangimento, é natural que
que existam e se assim acontecerem, e chegando ao nosso conhecimento, iremos tentar retificar na medida do possível. Boa tarde. Eu tenho duas questões. Iria começar talvez pelo regresso à normalidade nos hospitais, nas unidades de saúde. Sei que normalmente não fala de casos concretos, nós também tentamos não falar de casos concretos, mas há um exemplo paradigmático do que se passa um pouco por toda a região, que tem a ver com um doente oncológico. Para lhe dar um exemplo, para perceber um bocadinho a questão, um doente que tinha uma consulta, aliás, uma intervenção cirúrgica marcada para dia 20 de março, continua a aguardar esta reprogramação. É um doente com um caso grave de cancro, 1 mês e meio, nestes casos, em alguns casos, pode fazer a diferença. Presumo que haja outras pessoas também à espera dessas intervenções, nesse tipo de intervenção oncológica. O que eu gostava de saber era se sabe quantas pessoas estão à espera de intervenções a nível oncológico nos hospitais da região e se há alguma data ou alguma perspectiva de quando esse tipo de doentes, muitos até vão ser intervencionados por médicos que vêm do continente, se tem alguma perspectiva para que estas coisas sejam reprogramadas? Números em concreto de utentes a aguardar não tenho, até porque existem variedíssimas situações de utentes que aguardam ou por intervenções cirúrgicas, como referiu, ou por realização de consultas, realização de exames complementares de diagnóstico, muitas das vezes até aguardam por deslocações ao exterior da região também para terem mesmo essa assistência a nível clínico. E, portanto, é consequência das últimas semanas que nós vivemos. Portanto, é um constrangimento evidente, visível, perceptível para qualquer um de nós, tanto profissionais de saúde como a nível individual. Com certeza que conheceremos muitas situações dessas, infelizmente, mas que decorrem precisamente do estado de emergência que recentemente findou e do qual nós estamos agora a sair e a proceder a essa retoma. E no âmbito dessa retoma, como também já tive a oportunidade de referir, as unidades de saúde em articulação com a tutela estão a fazer esse levantamento de todas as situações pendentes ao longo das últimas semanas, fazer a devida priorização e, portanto, dentro desse levantamento e dessa priorização não consigo apontar com datas em concreto para o início de determinadas atividades ou determinadas intervenções, sejam elas cirúrgicas, sejam elas ao nível de consultas ou de exames complementares de diagnóstico. Irão ser feitas agora no âmbito desta retoma da atividade assistencial, sendo que, conforme foi dado nota na resolução do Conselho de Governo, de que, à medida que as medidas de flexibilização estão a ser implementadas nas diferentes ilhas, atendendo à situação epidemiológica em cada uma delas, foi dado nota da brevidade e da urgência da sua retoma. E é esse trabalho que está a ser feito, nomeadamente em articulação com o Sr. Secretário-Geral da Saúde, para fazer essa planificação dessa retoma da atividade assistencial, por forma a recuperarmos os constrangimentos que todos nós vivenciámos ao longo das últimas semanas por via do estado de emergência que foi decretado. E, portanto, é uma situação que esperamos todos nós que seja resolvida dentro do mais curto espaço de tempo possível. Sem dúvida. O facto do especialista ou do médico vir do continente é obrigado a fazer quarentena, não? É uma situação que é delicada e que nós temos precisamente estado em articulação com os Conselhos de Administração das Unidades de Saúde. É delicada porque temos que ver caso a caso. Depende do profissional de saúde, depende da prioridade ou da necessidade da sua deslocação à região, depende do sítio de onde provém. Como todos sabem, neste momento em território continental ainda vivemos uma fase complicada. Teve também reflexo nas próprias unidades de saúde, que também viram a sua atividade condicionada, viram alguns profissionais também eles afetados pela infecção pela Covid-19 e, portanto, temos que ver muito bem, ou na medida do possível, tentar ver muito bem
o contexto em que cada uma dessas deslocações se irá realizar aqui na região, por forma a não colocarmos em risco tanto os profissionais que irão trabalhar com esses profissionais de saúde que se irão deslocar, bem como os utentes que irão ser atendidos por esses mesmos profissionais, porque a experiência já nos demonstrou que de um momento para o outro uma situação que pode ser pouco significante, pode ter um impacto bastante importante nas unidades de saúde. E, portanto, temos que ver caso a caso, dependendo, como eu disse, da necessidade da deslocação dessas especialidades, da priorização a ser feita no âmbito do planeamento da retoma da atividade assistencial, bem como a proveniência destes profissionais e saber o seu histórico, o seu percurso epidemiológico também ao longo do surto do sítio ou do local de onde eles provêm. Já que falamos de deslocações, ontem, ou pelo menos hoje, eu tive conhecimento disto, dos voos da etapa 31 de maio. A SATA diz que até 31 de maio os voos estão suspensos, a SATA Era Açores e a SATA Azores Airlines. Entretanto, tivemos conhecimento de que de 18 a 31 de maio a TAP fez uma espécie de reajustamento daquilo que tinha dito. Há 2 voos para a terceira, 2 voos para São Miguel. Isto é o que, pelo menos agora, está descrito. Chegou-se a falar de uma abertura total a partir do dia 18 ou do dia 15 de maio dos voos do continente. Estes 2 voos para a terceira e 2 voos para a Ponta Delgada asseguram, no seu entender, que poderá ter havido aqui algum recuo ou alguma pressão até do Governo Regional para que a abertura não fosse tão rápida? As decisões que lá está que são tomadas, nomeadamente pela companhia aérea que referiu, com certeza que serão suscetíveis de vários critérios, de diferentes variáveis que inferem nessa tomada de decisão. Saber em concreto qual é que foi o mais preponderante ou todas elas que estiveram na base dessa tomada de decisão não lhe consigo afirmar com certeza. Contudo, é uma situação que acompanhamos e que, independentemente do número de ligações aéreas que possam ser realizadas aqui para a região, importa-nos efetivamente atender e a ter atenção a todos os passageiros que desembarcam na região, por via a acautelarmos qualquer tipo de transmissão proveniente do exterior da região, de algum passageiro portador do novo coronavírus e que possa, de um momento para o outro, desencadear um novo foco de transmissão a nível local. E, portanto, independentemente das decisões que são tomadas a nível de frequência de ligações aéreas, é uma situação que acompanhamos e que nos ajustamos, na medida do possível, consoante essas decisões que são tomadas. Perguntar-lhe também se já há alguma previsão em relação à retoma das visitas aos lares e aos centros de saúde. Neste momento ficarão ainda suspensas durante algum período de tempo. Nós estamos a viver esta fase de retoma, de regresso, conforme temos dito, a uma nova normalidade, e temos ainda de permitir a essas entidades algum ajuste a estas novas dinâmicas e, portanto, nesse sentido, será de acautelar ainda a manutenção dessa suspensão, não invalidando que, mediante o acompanhamento e evolução do surto aqui na região, que possam de um momento para o outro ser alteradas consoante as necessidades. Mas, pelo menos para já, dentro dos próximos dias, não está previsto esse levantamento dessa suspensão, compreendendo a ansiedade e a preocupação de muitos dos familiares das pessoas que se encontram institucionalizadas, mas pelo menos por segurança, durante os próximos dias ainda não iremos proceder a essa suspensão, não invalidando que depois, de um momento para o outro, possa ocorrer esse levantamento. Discutido a nível nacional se as pessoas podem ou não jantar em família, fazer jantares de família como faziam antigamente. O que é recomendado aqui na região? As pessoas devem evitá-lo ou que conselhos é que deixam? Poderão fazê-los, que lá está, é precisamente toda esta adaptação e este ajuste que nos desafia a todos neste momento, quer as diferentes autoridades de saúde, quer
cada um de nós a nível individual de fazer este acompanhamento e de todos nós nos ajustarmos a esta nova normalidade. Nesse sentido, que lá está que é natural que as pessoas agora retomem o seu convívio ao nível familiar, mas devem atender àquilo que nós temos recomendado e as orientações que temos fornecido para que o evitem, na medida do possível, ainda durante mais algum tempo, e na estrita necessidade de o fazerem, que o façam de forma segura e com todas as medidas que nós temos já transmitido em termos de distanciamento, de lavagem frequente das mãos, de etiqueta respiratória. Portanto, isso já, embora esteja mais que transmitido, a verdade é que muitas das vezes ainda não é aplicado. E é isso que é recomendado dentro do bom senso, que muitas vezes também é difícil de atingir. Portanto, é um regresso que se pede que se faça com a devida ponderação, de maneira a que não deitemos tudo a perder, tudo aquilo que foi feito até o momento. Tenho uma questão concreta. Nós recebemos uma espécie de documento da Associação de Encarregados de Educação e Amigos da Escola Básica e Secundária de Santa Maria. Isto prende-se com a reabertura das aulas presenciais que estavam anunciadas, creio, para 11 de maio. Os pais, o documento é extenso, de certa forma revela algum temor sobre a reabertura das aulas. Eles dizem que mais de 80% dos encarregados de educação não está de acordo com a reabertura das aulas e elencam alguns fatores e alguns argumentos. O que eu queria saber era se esta reabertura vai mesmo avançar, se é um daqueles casos em que também com estas reações das pessoas pode haver algum recuo ou não. É normal que a população possua algum receio agora deste regresso à normalidade. É natural que assim aconteça, pese embora estejamos a falar de uma ilha que não registou qualquer caso positivo e, portanto, mesmo assim, e dada a proximidade e as ligações históricas entre Santa Maria, São Miguel e Santa Maria, a verdade é que mantendo ao longo de todas estas semanas essas ligações, ainda assim não se registrou qualquer caso positivo em Santa Maria. Portanto, pese embora nós possamos dizer que nada há a temer, a verdade é que há sempre algum receio associado a esse regresso à normalidade e, portanto, é perfeitamente natural que assim aconteça. Agora, o que é certo é que estão a ser tomadas todas as providências dentro daquilo que é o conhecimento atual que nós temos da evolução do surto na região, de toda a situação epidemiológica ao nível regional e ao nível local, e portanto nada aponta para que não possa acontecer esse regresso à atividade letiva conforme está previsto. No entanto, tal como já tenho dito em outras ocasiões, temos que ter também essa vigilância e essa monitorização, no sentido de vermos se há alguma alteração da situação epidemiológica a nível regional ou a nível local que possa levar a esse recuo na decisão que foi tomada. Relativamente à exposição, aos motivos que levaram a essa exposição, claro que serão de atender e de avaliar, mas penso que naquilo que diz respeito concretamente, e penso que será isso que maioritariamente possa subjacer ao receio de abertura da atividade letiva, que é a situação epidemiológica. Nesse contexto em concreto, nada aponta para que não possa ocorrer essa reabertura. Questões da Rádio Horizonte. Depois de largas semanas de dizer que não havia nenhuma evidência científica que provasse o benefício do uso de máscara, o que é que mudou para esta se tornar obrigatória? Tem sido aquilo que tenho transmitido ao longo dos últimos dias e das últimas semanas, nomeadamente aquilo que aconteceu nos dias mais recentes e que antecederam a própria publicação da resolução do Conselho de Governo, de que quando começámos a assistir a um pré-reinício
da normalidade, de que depressa se passou como se costuma dizer, e desculpa a expressão, do à vontade para à vontadinha. E, portanto, nesse sentido, foi o que eu disse no passado fim de semana, decidimos fazer essa recomendação para que se tornasse obrigatório o uso de máscara, para que agora nesta fase, que é uma fase diferente da evolução do surto aqui na região, que estamos em recuperação, nós, recordar, passámos da fase de contenção alargada, saltámos a fase de mitigação, que nós chegámos a entrar na fase de mitigação, estamos agora na fase de recuperação e, portanto, entrando nesta fase de recuperação, e indo ao encontro daquilo que já tenho transmitido, que é a diferença que eu disse também há poucos dias entre os diferentes tipos de máscara. Estamos a falar de máscaras de uso comunitário, máscaras de uso social, máscaras de tecido reutilizável, e não estamos a falar de máscaras cirúrgicas, portanto a questão, ou respiradores, e a diferença passa muito por aí. Foi decidido o seu uso obrigatório precisamente para que agora nesta fase de recuperação possamos, de alguma forma, como uma medida adicional àquilo que nós já temos transmitido em termos do distanciamento físico, a lavagem das mãos e as regras de etiqueta respiratória, possam ajudar a prolongar, digamos que esta recuperação e esta reentrada na nova normalidade. Outra questão da Rádio Horizonte: esta foi uma recomendação da Autoridade de Saúde ou uma imposição do Governo Regional? Esta foi uma recomendação da minha parte, ao contrário até do que aconteceu anteriormente, de que espero que agora também não digam que há aqui uma desautorização da parte da Autoridade de Saúde relativamente ao Governo Regional, porque fui eu que disse que iria ser introduzido o uso obrigatório da máscara, e portanto foi uma recomendação como as outras relativamente às medidas a aplicar aqui na região, que foi devidamente ponderada e aceite pelo Governo Regional, transformada e publicada em resolução de Conselho de Governo, e portanto tem sido feita assim ao longo das últimas semanas em articulação com todos os intervenientes e responsáveis, e portanto foi uma recomendação da minha parte para que fosse introduzido esse uso obrigatório. Também da Rádio Horizonte: por que razão os desportos individuais de realização no exterior, como a vela, ténis ou o golfe, não podem arrancar nos Açores, enquanto a pesca lúdica desportiva pode? Para já falamos de desportos diferentes, não é? E convém relembrar que na região autónoma dos Açores a pesca lúdica, ainda para muitas famílias, é de certa forma ainda um meio de subsistência, uma forma de colocar comida em muitas casas, e portanto é completamente diferente do golfe ou do ténis. Agora não invalida que, consoante o evoluir da situação, seja feita também a retoma a outras atividades desportivas que neste momento se encontram ainda suspensas, mais do que propriamente as atividades, depois também a utilização dos espaços inerentes às mesmas. Questões da Antena 9. A renúncia ao mandato da direção clínica do Hospital da Horta em plena pandemia relaciona-se com questões da Covid-19? Essa é uma situação sobre a qual não gostaria também muito de aprofundar. Foi devidamente exposta à Sra. Secretária Regional da Saúde e, portanto, está a gerir essa situação e, portanto, melhor do que eu poderá pronunciar-se relativamente a essa matéria. Também da Antena 9, foram levantadas cercas em São Miguel, no Faial e Pico, duas ilhas que funcionam como uma só, cujo canal é uma autêntica ponte. Porque é que se continua com a exigência de quarentena a quem se desloca entre elas? A exigência de quarentena, convém relembrar ou recordar que, precisamente pelo facto de termos em consideração toda a relação e a ligação que existe entre as ilhas do chamado Triângulo, nomeadamente São Jorge, Pico e Faial, não existe obrigatoriedade de quarentena nas ligações marítimas para determinados casos em particular que são atendidos e que são devidamente excepcionados para essas ligações, nomeadamente todos aqueles que se desloquem em funções laborais, e portanto nesse sentido foi tido essa situação em consideração, e portanto a aplicação de quarentenas é para casos muito particulares e não, por exemplo, para aqueles que se deslocam em funções laborais. Portanto, todos aqueles que se deslocam em funções laborais estarão excepcionados desse cumprimento de quarentena, e portanto por essa via
penso que eliminamos muito do constrangimento existente à aplicação dessas quarentenas. Do Jornal do Pico, tendo em conta as regras de desconfinamento e tendo relatos da existência de snack bars que servem refeições que não respeitam as indicações da Autoridade de Saúde Regional, para além de servirem bebidas para consumo, sendo estas consumidas fora dos estabelecimentos, mas com muita proximidade destas, a nossa pergunta vai para o facto de já ter sido ou não enviada alguma diretriz para a fiscalização, ou se estão autorizados a fazer estas vendas. Relativamente às vendas, nós já dissemos isso anteriormente, o takeaway já na altura do estado de emergência era permitido, era possível. Relativamente às orientações, ainda ontem e hoje também irão ser emitidas orientações para determinados contextos, indo ao encontro da forma faseada como está a ocorrer a abertura de alguns estabelecimentos e de alguns espaços e de alguma da atividade. E nesse sentido, situações pontuais como essa que acontecem, eu presumo que aconteçam durante agora os próximos dias, durante esta fase de adaptação e, portanto, respeitará sobretudo ao nível local, tanto da parte da Delegação de Saúde Conselhia como das Forças de Segurança a nível local, proceder a esse acompanhamento e essa monitorização e, portanto, todos aqueles que tenham conhecimento dessas situações deverão reportá-las ao nível local também aos diferentes intervenientes e responsáveis, de forma a que seja feita essa advertência, essa chamada de atenção para a correção dessas atitudes e comportamentos menos abonatórios para a fase em que nos encontramos. Também do Jornal do Pico. No Pico, a maioria dos empresários deste ramo está a cumprir as regras e outros, pelas portas traseiras ou semiabertas, vão fazendo o seu negócio, colocando em causa a saúde pública. Tem conhecimento disto nesta ilha? Houve alguém a dar essa autorização para a Ilha do Pico? Não houve, que eu tenho conhecimento, autorizações especiais nem excepcionais para determinados contextos na região, nem para, no caso concreto da Ilha do Pico. Volto a dizer, são situações que são conhecidas, devem ser reportadas aos responsáveis ao nível local, de forma a que sejam devidamente acompanhadas, monitorizadas e corrigidas, se assim for necessário. A atualização diária aqui da Covid-19 nos Açores, olhando para os números, temos um óbito registado hoje. Tiago Lopes anunciou aqui, depois das 16 horas, este óbito. De manhã no comunicado não saiu qualquer informação em relação a isso. Assim temos 65 casos positivos na região, 64 recuperados e 15 óbitos. No total, é importante também referir que no total na região já foram detectados 144 casos. Amanhã às 16 horas voltamos para mais uma conferência de imprensa.